Cruzeiro negocia a contratação de Rony Rafinha Alcântara, oferecido para o Palmeiras, e o Atlético Mineiro tem interesse no retorno de Júnior Alonso. Vamos para mais um super giro de notícias pelo mercadão da bola do futebol brasileiro e internacional. A Chapecoense acertou a contratação do zagueiro Rodrigo Molido, ex-internacional. O defensor de 36 anos agora aguarda o fim da suspensão por doping para estrear pelo clube do Oeste Catarinense. O acerto entre o Verdão e Rodrigo Moledo está encaminhado desde antes do início da Série B. A diretoria da Chape ainda tenta reduzir a pena do experiente zagueiro, contudo, a tendência é ter de esperar até o término da sanção, no dia 30 de junho. A partir de julho, o defensor já poderá entrar em campo. O Vitória anunciou a contratação do técnico Thiago Carpini em São Paulo e Juventude. Carpini estava na Europa, onde acompanhou treinos do PSG, na França, e do Real Madrid, na Espanha. No Vitória, o novo comandante encontra um time sem vencer há 7 jogos e na 18ª posição na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, com apenas 1 ponto em 5 partidas. Aos 39 anos, Carpini estava sem clube desde que foi demitido do São Paulo, em abril deste ano. No clube paulista, ele fez 18 jogos, com 7 vitórias, fez empates e 5 derrotas, além de ter sido campeão da Supercopa do Brasil. O Coritiba está negociando as contratações do volante Felipe Machado e do lateral direito Elivelton Palacios, ambos do Cruzeiro. Machado, de 28 anos, e Palacios, de 30 anos, possui contrato com a Raposa até o fim de 2025 e a tendência é que eles sejam emprestados ao clube que disputa a Série B do Campeonato Brasileiro. O interesse do Coritiba surge no momento em que Paulo Autuori, ex-Cruzeiro, assumiu o cargo de diretor técnico da equipe alviverde. Machado está na sua segunda passagem pelo clube, iniciada em dezembro de 2021, e soma 126 jogos com a camisa do clube celeste, ao todo com 5 gols e 14 assistências. Já Elivelton Palacios chegou ao Cruzeiro em junho de 2023, após deixar o Elche, da Espanha, onde atuou por 3 temporadas. Sem muito espaço no time, o colombiano participou de apenas 10 partidas no último ano pelo Campeonato Brasileiro. Falando em Cruzeiro, o clube celeste está monitorando o zagueiro paraguaio Alexis Duarte, do Spartak Moscou, da Rússia. Aos 24 anos, o defensor foi revelado pelo Cerro Porteño em 2020 e virtual ao clube russo em 2023, onde segue até então. Seu vínculo na Europa é até o fim da temporada 2026-2027. Além de zagueiro central, o Duarte pode jogar improvisadamente na lateral direita, como mais um atleta na linha defensiva. O jogador é um potencial nome na renovação da seleção do Paraguai. O Cruzeiro também abriu negociações com o Palmeiras para contratar o atacante Rony, que deve deixar o clube paulista. As tratativas estariam sendo conduzidas por Alexandre Matos, que busca um acerto com o Verdão. Um entrave que a Raposa pode encontrar é o alto salário do atacante, que recebe mais de R$1 milhão por mês. Rony está insatisfeito no Verdão devido a inúmeras críticas e manifestou o desejo de deixar o clube. Outros clubes, como o Grêmio e o Atlético Paranaense, também têm interesse no atacante da equipe paulista. O Atlético Mineiro tem interesse em estudar a possibilidade do retorno do zagueiro Júnior Alonso no meio do ano. O jogador paraguaio está no Krasnodar, da Rússia, e tem contrato até o meio de 2025. Julgado monitora e estuda se um retorno é financeiramente viável. A chegada de Milito, a mudança do esquema tático e a possível saída de zagueiros na janela do meio do ano são alguns pontos levantados para a possibilidade da volta de Alonso ao Galo e de acordo com o GE. O perfil de Júnior Alonso agrada Milito também a cúpula alvingria pela identificação jogador com o clube mineiro. No momento, Alonso é titular do time russo e soma 35 partidas na temporada. O meio-campista Rafinha Alcântara, ex-Barcelona, foi oferecido ao Palmeiras nos últimos dias. O jogador está em final de contrato com o Al-Wahda do Catar e busca um novo clube. A informação foi dada primeiramente pelo jornalista Felipe Facincani e confirmada pela reportagem da Rádio Bandeirantes. Rafinha Alcântara foi revelado pelo Barcelona em 2011, onde 90 disputou jogos e conquistou uma Champions League, 3 vezes o Campeonato Espanhol e 5 a Copa do Rei. Depois passou pelo Celta de Vigo, Inter de Milão e PSG, onde faturou o Campeonato Francês e uma Copa da França. Pela seleção brasileira, Rafinha fez apenas 2 jogos pelo time principal e em 2016 foi medalha de ouro nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. E o brasileiro André Ramalho, campeão invicto na Holanda pelo PSV, também foi oferecido ao Palmeiras por intermediários. O zagueiro de 32 anos é ambidestro, o que agrada bastante o técnico Abel Ferreira e sua comissão.
Após começar a carreira pelo antigo R Brasil e ser dispensado do próprio Palmeiras, André Ramalho foi direto para a Europa e se destacou primeiramente na Áustria. Ele também sua passagens pelo Bayer Leverkusen e pelo Mais 05 na Alemanha, mas não se firmou em ambas as equipes nessa temporada. Além do título holandês, o zagueiro foi um dos destaques da campanha do PSV, que chegou às oitavas da Champions League pela primeira vez desde a temporada 2005-2006. As informações são do setorista Diego Firmino. Por outro lado, de acordo com o portal Bola VIP, o Zenit, da Rússia, está monitorando a situação do lateral Vanderlan e estuda uma proposta para o Palmeiras nas próximas semanas. O clube está disposto a entrar na briga com outros clubes europeus, que também manifestaram interesse no atleta. Vale lembrar que o Palmeiras recusou uma proposta do Rennes, da França, por Vanderleandro no início deste ano. Apontado como uma das principais revelações das categorias de base do Verdão, Vanderlan teve seu contrato renovado pelo clube paulista em meados de 2023 e agora tem vínculo até dezembro de 2027. E segundo Jorge Nicola, o volante Denilson, do Cuiabá, quem acerta encaminhado com o Corinthians, o jornalista afirmou que durante a segunda-feira recebeu uma ligação de uma fonte e informou que o volante de 23 anos estaria em São Paulo e muito próximo de se tornar o novo reforço do Timão. Contudo, Nicole entrou em contato com o presidente do Dourado, que negou qualquer tipo de negociação ou contato do Corinthians. Vale lembrar que Denilson esteve na mira do clube paulista na última janela e o volante móvel na ação contra o Cuiabá, alegando os motivos de afastamento e falta de condições de trabalho. O zagueiro Ulisses negocia sua rescisão contratual com o Vasco da Gama. Emprestado ao Nacional de Portugal até junho deste ano, o jogador está adaptado ao futebol português e não deve voltar ao clube carioca. Ao fim do contrato de empréstimo, o zagueiro acabou de ajudar o clube a subir para a elite de Portugal e briga pelo título da segunda divisão. O contrato de Ulisses com o Vasco termina no fim deste ano, mas ele não vai retornar ao clube no segundo semestre. Há uma cláusula de opção de compra no contrato de empréstimo, mas o Nacional ainda não sinalizou se vai exercê-la. De qualquer forma, o empresário do atleta negocia sua liberação junto ao clube carioca. Outro jogador que pode deixar o Vasco é o goleiro Léo Jardim. Isso é porque o Sport, de Portugal, tem interesse na contratação do goleiro para a próxima temporada. Léo Jardim já teve uma passagem pelo futebol português, quando defendeu o Rio Ave, entre 2018 e 2019, e o Boa Vista, entre 2022 e 10-21. Aos 29 anos, foi contratado pelo Vasco no ano passado, é titular absoluto e vive um grande momento. Ele soma 67 partidas sendo 20 na atual temporada. O goleiro tem contrato com o Vasco até dezembro de 2025 e o Cruz Maltino já manifestou interesse pela renovação, mas as conversas ainda não avançaram. O Boca Juniors tem interesse na contratação do meia Ramos Rodrigues, que não vem sendo utilizado no São Paulo. Chicho Célio, da dirigente do clube argentino, admitiu nesta quarta-feira o interesse da equipe no colombiano. Ramos Rodrigues chegou a São Paulo em julho de 2023, mas não conseguiu atender às expectativas. Em quase um ano no clube, o colombiano participou de apenas 22 jogos, marcou 2 gols e deu 4 assistências. Apesar do mau momento, o dirigente vejam como um dos grandes atletas do futebol mundial. O Manchester City e o Arsenal estão disputando a contratação de Bruno Guimarães, do Newcastle. De acordo com o especialista em transferências Bendices, ambos os clubes já estiveram em contato com o meia brasileiro. O Newcastle não quer perder um de seus melhores jogadores neste verão e sua multa rescisória está avaliada em 100 milhões de euros. Bruno Guimarães vem se destacando nas últimas temporadas e chamando a atenção de gigantes na Europa. O brasileiro também é frequentemente convocado para a seleção brasileira. Na atual temporada, ele soma 49, 6 jogos, gols e 8 assistências. O Manchester United tem interesse e prepara uma oferta por Jardibon White, zagueiro do Everton. De acordo com o jornal Meia Sport, o gigante inglês pretende oferecer uma bolada para contratar o defensor do clube inglês. O atleta, inclusive, tem chances de se tornar o segundo zagueiro mais caro da história do clube, atrás apenas de Harry Maguire. A intenção dos Red Devils é oferecer 550.000 de libras, 355 milhões de reais pelo jogador. Aos 21 anos, Brandt White